Tudo bem, pessoal? Nossa aula sobre progressão de carga, uma das nossas principais aulas em relação ao objetivo de hipertrofia e também para todos os demais objetivos, seja emagrecimento, seja condicionamento físico, entre outros. A progressão de carga ela é regida pela percepção de esforço. Conforme está no quadro, ela é a percepção subjetiva da intensidade, da fadiga, do esforço que foi utilizado nessa série de 1 a 10 é a percepção que nós vamos escolher após fazer a série. Vou usar essas séries aqui como exemplo. Os 3 exemplos são os mais básicos e usuais que vocês vão ver durante os treinamentos. Nesse primeiro exemplo, 4 séries de 8 a 10. Todos os exemplos também poderiam ser 3 séries, 5 séries sem problema algum. Vou utilizar 4 como referência. No primeiro exemplo, que vamos de mínimo de 8 repetições ao máximo de 10. Agora que vai chegar a progressão de carga. A primeira série das 4, o aluno vai estar reconhecendo a carga. Vamos usar o exemplo de um aluno que está fazendo um treino novo, que não está adaptado com esse treinamento. Ele vai fazer um agachamento com 20 quilos. Acabando a primeira série, ele vai se perguntar, de 1 a 10, qual é o nível de esforço que eu encontrei nessa série? Subjetivo. Cada um vai fazer a pergunta para si mesmo, com a intenção de buscar essa percepção. Vamos supor que com 20 quilos, para a gente visualizar, a percepção da primeira série foi baixa, foi 5. Sobrou força. O aluno chegou a 10 repetições, até poderia ter feito mais, porém deixou para a próxima série. Nessa próxima série, ele usou 2 quilos a mais. 22 quilos. E a percepção subiu um pouco para 6, porque ficou um pouco mais pesado. Mas ainda assim não é a carga ideal. Ele está conseguindo fazer 10 repetições de uma forma muito simples. De uma forma que está sobrando muita força. Novamente vai fazer a pergunta. Percepção subiu um pouco. Vamos para a terceira série. 24 quilos. E aí vamos subindo o peso até chegar o momento que após a série a percepção de esforço vai estar 7, 8, 9 ou até 10, de acordo com a intensidade que o aluno procura para o treino dele. Vamos buscar nesse exemplo que agora sim a percepção de esforço ficou boa, ficou 7. Claro que todos os exemplos, pessoal, a carga está elevando, a técnica está perfeita, a execução sem problema algum. Todos os princípios do treinamento estão sendo seguidos e a carga está sendo elevada. Ele chegou a 24 quilos, a percepção está alta, talvez ele não conseguiu fazer 10 repetições, fez 8 ou 9, então chegamos na carga ideal. O aluno não conseguiu fazer 8 repetições ao utilizar 24 quilos. Significa que essa carga está superior à intensidade que ele comporta nesse modelo de série. Não conseguiu fazer 8, fez 7. Significa que a próxima série, ou se ele fez as 4, no próximo treino, ele não está adaptado para usar a carga final. Se o aluno é iniciante, ou até avançado, mas é um treino novo, e ele chegou na 4ª série, que é essa daqui, com 24 quilos, é interessante que, mesmo que ele não vá elevar mais a carga, porque ele está se adaptando com o exercício novo, o aluno não é obrigado a chegar numa carga máxima, numa carga limite, que ele suporta numa sessão de treino quando ele não está condicionado, ele vai elevar a carga aos poucos, conforme o condicionamento dele. O aluno vai anotar as cargas, assim como o treino vai estar anotado, porque isso é básico do treinamento, e ele vai anotar e colocar o mais do lado da série que ele fez mais peso. Por que esse mais? Chegou no próximo treino, ele vai saber que 24 quilos foi um peso que ele conseguiu fazer 10 repetições de uma forma tranquila. E ele conseguiria ainda assim elevar mais a carga. Só que por precaução, ele preferiu não levar nesse treinamento. Semana que vem, no próximo treino, ele vai levar. E ele já vai começar com 24 quilos, sabendo que pode mais. Isso é progressão de carga. Progressão de carga não é necessariamente utilizar o máximo de carga no treinamento hoje, mas sim pensar num conjunto completo. Ah, Andrade, mas eu quero progredir o máximo de carga que eu posso, porque eu já sou um aluno avançado. Tudo bem, pode fazer isso. Mas tenho certeza que se a gente tiver essa mentalidade de progredir todos os treinos quando possível, daqui a 8 semanas, esses 24 quilos aqui
vai ser um peso bem superior. Outra coisa interessante, pessoal, é o modo de ver a progressão de carga. Nesse exemplo aqui, que o aluno estava se adaptando, ele chegou a 24 quilos. Aí a gente pergunta, quanto que ele aumentou? É óbvio, eu estou vendo ali 4 quilos. Quero que vocês vejam de outra forma, que é mais segura. Que é dessa forma aqui. Quantos por cento ele elevou a carga? 20% em uma sessão de treino. Ainda está difícil de entender? Dessa semana para a próxima semana, teu salário aumentou 20%. É pouco ou é muito? É muito. Então, quando a gente pensa em 4 quilos, é pouco. Mas se a gente pensar em percentual, é muito peso. Outro exemplo mais básico. Esse aqui é o mais complexo, na minha opinião. A série está 4 de 15. Por vários motivos pode estar 4 de 15. Mas vou citar o aluno iniciante. Ele não tem tanto condicionamento. Ele está dominando a técnica do exercício. Está 4 de 15. Ele vai usar o mesmo princípio da percepção de esforço. Vou fazer a primeira série. Vou usar o mesmo exemplo de 15 ou 20. Na segunda série ele viu que dava para aumentar porque ficou muito simples. De 1 a 10 ficou 3, 4, 5. Ele colocou 22 quilos. Terceira série, 24. Viu que ficou bom. Começou a ficar um pouco mais pesada essa percepção de esforço. E na quarta série ele repetiu, focando em 15 repetições. No caso do aluno iniciante, não precisa ser 15 repetições máximas, mas um aluno mais intermediário ou avançado, a gente pode pensar em 15 repetições máximas, por que não? Ele já está condicionado, ele domina bem a técnica, ele está pronto para fazer essas 15 repetições na maior intensidade possível, preservando a técnica e o domínio daquele exercício. Esse exemplo é uma pirâmide decrescente de repetições e sempre quando é decrescente, a carga é crescente. Vamos para o exemplo básico. 4 séries, a primeira é 10, a segunda 10 repetições também, a terceira série 8 repetições, a quarta série com 6 repetições, a série mais pesada do nosso treinamento. Vou utilizar os mesmos exemplos. As cargas que foram utilizadas. Supino. Vamos considerar que esse supino ele tinha um parceiro de treino e ele fez com segurança. Primeira série, ele fez 10 repetições com 20 quilos. Nível de esforço de 1 a 10, vamos dizer que foi 6. Foi baixo. O aluno mensurou que foi baixo. Vamos anotar na planilha de treino mais, para saber na próxima sessão. Porque, pessoal, não vai ter como decorar. Às vezes são 4 ou 5 treinamentos, mais a rotina de trabalho, mais a rotina de estudos. Tudo para decorar. A planilha de treino é uma extensão do nosso cérebro. É aquele pendrive de 2 GB com o material todo compilado. Então, planilha de treino, anotar as cargas é muito importante para a progressão de carga, que, como eu disse, é um dos principais princípios da hipertrofia e também do emagrecimento, podemos dizer. A segunda série também utilizou a mesma carga. Ele está se preparando para as 2 últimas séries máximas, que são as séries decrescentes, onde ele vai colocar um acréscimo de carga. Chegamos na terceira série, 22 quilos. Percepção aumentou um pouco, mas tudo bem, está com parceiro de treino. Na última série, ele colocou 24 quilos. E a percepção ficou 9. Ele não vai anotar o mais aqui, porque a carga ficou ideal. Na nossa aula de progressão de carga, a base teórica é essa. Agora nós vamos para a aula prática na academia, onde nós vamos colocar esse conhecimento teórico na prática e você vai entender melhor como fazer a progressão de carga.